E nós vamos ler no capítulo 36 do livro de Ezequiel. Ezequiel 36, do verso 16 ao verso 38. Essa é a passagem maravilhosa que já encherá o nosso coração de todo gozo e alegria, complementando aquilo que Deus já vem falando ao nosso coração desde que nós nos encontramos. O profeta Ezequiel escreveu, capítulo 36, do verso 16 ao 38. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Para alguns talvez não compreendam essa expressão, para o judeu, quando a mulher estava no seu ciclo menstrual, ela era considerada impura cerimonialmente. Então essa é a referência que ele fala aqui, que o povo contaminou os seus caminhos e as suas ações, ficando nessa situação, na sua relação com Deus, como alguém que está impuro cerimonialmente, como alguém que não pode chegar à presença do Senhor. Então, por causa desse procedimento, o profeta continua escrevendo as palavras que o Senhor falou. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons.
Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como o rebanho, como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém, nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Toda a profecia aqui está completa. E logo a seguir, meus irmãos queridos, se vocês olharam, vem aquela visão gloriosa do profeta, quando Deus o levou para que ele visse um vale de ossos secos, um lugar feio, um lugar de morte, um lugar de destruição, um lugar sem vida, sem possibilidades. E Deus disse-lhe como aquele lugar teria vida e como as coisas descritas nessa profecia poderiam acontecer única e exclusivamente pelo poder, pela autoridade e resultado do amor e do zelo de Deus pelo seu nome, por tudo aquilo que ele disse que ele é, que ele faz e a forma como ele se relaciona com o seu povo. Isso é uma coisa muito maravilhosa, o que esse texto nos fala. Mas eu queria destacar apenas aqui o verso, deixe-me achar aqui, verso 26. Querem botar os olhos aí nele? Verso 26. Para que nós vejamos isto, é necessário que esta bênção, esta verdade aconteça na nossa vida. Para que essa profecia dada ao povo de Israel, no tempo e no espaço, se torne realidade sobre nós, no nosso tempo e no nosso espaço, na nossa realidade. A palavra de Deus é viva e ela vai se transformando em vida em nossos corações. A palavra de Deus é viva e eficaz, está escrito lá em Hebreus. Então no verso 26, o Senhor diz assim, por boca do profeta: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, coração velho, contaminado, destruído pelo pecado, e vos darei coração de carne, coração novo. A metáfora é essa: o de vocês virou um coração de pedra, eu vou tirá-lo e vou colocar um coração novo, um coração de carne, nova vida dentro de vocês. Vamos ler o versículo juntos? Vocês estão abertos ainda? Vamos lá, o verso 26, todos nós. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei
coração de carne. Tirarei o coração de pedra e vos darei coração de carne. Hoje eu queria falar sobre isso. 2 corações. Os 2 corações. Um coração velho, que a Bíblia chama aqui coração de pedra, aquele que resultou em nossa vida após o pecado, pecado que veio sobre todos nós, que entrou por Adão e chegou a todos os homens. Todos os homens são pecadores, todos os homens estão destituídos da glória de Deus, até que o Senhor opera essa maravilha, mistério inexplicável, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inexplicáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem ensinou Deus? Quem deu essa ideia maravilhosa de resgatar o homem da sua queda, da miséria que se abateu sobre toda a humanidade? O pecado veio devastador, porque os nossos pais desobedeceram. Quando nós falamos os nossos pais desobedeceram, não olhemos para 2 pessoas como a dizer, o que vocês 2 foram fazer? Os nossos pais, sou eu e é você também, se estivéssemos ali, seria a mesma coisa. Eu gosto de falar isso aos nossos jovenzinhos quando eles vão casar. Eu gosto de dizer a eles o seguinte, isso é um pensamento meu, isso não está na Bíblia não, mas eu acho que é isso mesmo. Se Deus estivesse escolhido naquele dia moldar do pó da terra um homem e uma mulher para iniciar, como o fez, e ele pensasse no fulano, a Eva seria você. Se ele pensasse na Eva, o Adão seria você. Para deixar bem claro que o que aconteceu lá é a mesma coisa que aconteceria a cada um de nós. Eu já ouvi gente dizer assim, por que Adão e Eva foram fazer aquilo e agora nós herdamos tudo isso? Nós somos eles. Nós faríamos e fazemos a mesma coisa. Comemos o que não deveríamos comer, praticamos o que não deveríamos praticar. O pecado, se fosse começar de novo a história do mundo, comigo e com Emília, teria a mesma direção. Não fora a ação gloriosa do nosso Deus, a história se repetiria em quantos bilhões ou trilhões sejam os homens e mulheres que já nasceram sobre a face da terra. Nenhum de nós é melhor do que o outro. Jamais poderemos pensar diferente, conforme a palavra de Deus nos ensina. Mas Deus resolveu, antes da fundação do mundo, assim já estava determinado, nos apontar o caminho da riqueza, sob o cumprimento das promessas maravilhosas que revelam quem é o nosso Deus. A Bíblia cada dia é mais linda, mais maravilhosa, quando nós a lemos, não como muitas vezes a tentar entender detalhadamente todos os textos, a discernir qual era a ideia original do pensamento oriental, como eles, mas sobretudo aquilo que nos é dado a conhecer da revelação do amor, do coração de Deus, como é o nosso Deus imensurável, que não cabe nos nossos pensamentos, mas quanto mais o conhecemos, tanto mais o amamos, tanto mais o admiramos, tanto mais percebemos quão grande é o estrago do pecado em nossa vida. Sua santidade é um contraste com a nossa falta de santidade. E aqui o Senhor diz que aconteceu dentro de nós um coração envelhecido e petrificado pelo pecado, e Ele pôs um novo coração, um coração de carne, um novo nascimento, a salvação. Ele nos deu a oportunidade, de novo o Senhor fez a obra completa e perfeita, agora em Jesus Cristo, sem possibilidade de um retrocesso, porque Deus fez tudo novo.
Deus tem poder para fazer assim e nos manter assim. Um coração de carne, esse coração que agora se faz em nossa vida, é conhecido por sua sensibilidade acerca do pecado. Há alguns anos atrás, eu falo alguns, porque isso aconteceu quando eu tinha 24 anos, então são 40 anos atrás, eu não tinha sensibilidade para o pecado. Eu sentia remorsos de pensar em coisas que eu fazia, dizer assim, isso vai envergonhar minha família. Eu me lembro quando eu estava em algumas situações, em alguns lugares, meu pai já falecido, meu pai morreu quando eu tinha apenas 15 anos, e eu estava naqueles lugares, eu pensava, eu estou num lugar que se o meu pai estivesse vivo, ele morreria de desgosto, mas eu não tinha noção do pecado, eu tinha noção da cultura familiar, da educação da minha família, crente, nascido na igreja, então eu pensava, isso não é lugar para um crente. Durante muito tempo, já casado, eu ia para o cinema com a Emília e entrava no cinema e pensando, alguém vai me ver no cinema, porque tradição, aquela coisa de família presbiteriana, com aquela tradição puritana, muito densa, então meu pai dizia, cinema, festa, alguns lugares, não quero nem um filho meu, nem uma filha minha, frequentando esses lugares. Era a educação que o meu pai nos dava. Então, eu tinha depois, sem noção verdadeiramente do pecado, dor e remorso em minha alma quando pensava, eu não devia estar aqui, porque meu pai me ensinou que eu não devia estar aqui. Isso os psicólogos generalizam para falar de como a nossa mente, as culturas são formadas, e às vezes aqui é uma observação minha, não uma crítica, mas apenas para entender um pouquinho sobre o que a Bíblia nos diz, e às vezes o que a psicologia não bíblica diz, é que a gente age assim, por força da pressão religiosa, e tem esse fato, mas há um outro, solene, maravilhoso, puro e sublime, aquele que nos é revelado por este coração novo, o coração de carne, o coração do novo nascimento, a sensibilidade para o pecado, porque a pura psicologia não conhece essa palavra, esse termo pecado, e nem tampouco atitudes que se possam classificar como pecado. Ela classifica crime, que dá cadeia e outras coisas que geram algum tipo de conflito, mas nós estamos falando do que o Criador fala com o nosso coração. O coração novo, esse coração de carne, ele é conhecido por sua sensibilidade para com o pecado. Tolerar que um desejo licencioso permaneça em nós por um momento que seja, é suficiente para que um coração de carne, um coração novo, se aflija diante do Senhor. Sabe como é isso, meus irmãos queridos? Às vezes pode acontecer, e tem acontecido muitas vezes, de eu estar aqui neste santo lugar, neste santo púlpito, trazendo a vocês a palavra de Deus, de repente eu digo uma palavra, ou construo uma frase, que o meu coração sensível me diz na hora, você não devia ter falado isso. A minha sensibilidade para o pecado, para com o meu Deus, para com os meus irmãos, para com a verdade, e eu preciso pedir perdão a Deus, e às vezes fico à noite na minha casa pensando, por que eu falei? Por que eu reagi assim no trânsito? Por que eu falei assim com a minha esposa? Por que eu fiz assim? É o coração novo que sente esta intolerância por qualquer tipo de desejo que não se conforme, ou que não esteja em conformidade com a nossa alma, agora morada do Espírito de Deus. Já o coração de pedra, esse coração indolente, esse coração
um grande pecado, de coisa nenhuma. Por que se preocupar com isso? Isso é uma bagatela, isso é uma bobagem, isso é coisa da sua cabeça. Mas jamais o coração de carne pensa assim. O coração de carne reflete como a palavra de Deus, depois do salmista apreciar toda a grandiosidade, a bondade, a sabedoria, o conhecimento, a onipresença, a onisciência, o amor eterno, o cuidado, a beleza, a sensibilidade do Criador. Depois de contemplar tudo isso, ele olha para ele mesmo e diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Eu estou citando o Salmo 139, verso 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. E lá no final, versos 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O coração novo, ele está sempre pensando: como eu posso ser melhor? Na minha relação com o meu Deus, na minha relação com os meus irmãos. Deus arranca de dentro de nós, cada vez mais, através da sensibilidade desse coração novo, sabe o que, irmãos? Que há muito no nosso meio, essa vontade de competir e de vencer os outros, de ganhar os outros, de ser melhor do que os outros. Nós não precisamos pensar em ser melhor do que os outros, nós precisamos pensar em ser melhor, somente isso. Eu posso ser melhor no que eu faço, posso ser melhor para o meu irmão, posso ser melhor diante do meu Deus, eu posso melhorar, eu posso fazer mais, eu posso perseguir ainda mais esse caminho da perfeição, eu posso fazer de novo, e agora fazer melhor, eu posso, sem precisar imaginar que assim eu posso tomar o lugar daquele, eu posso sobrepujar aquele outro. Tudo nós podemos fazer com um sentimento de verdade, de amor, de compaixão. Esse é o pedaço da oração de uma pessoa que tem esse coração novo. Se para a direita ou para a esquerda me desvio, reprova, Senhor, esse momento. E deixa-me chorar pelo resto da vida por ter ofendido o teu amor. Não quero ofender o meu Deus, não quero ofender os meus irmãos. O coração de carne, esse coração novo, tem consideração pela vontade de Deus. O que meu Deus quer? Como eu devo fazer? Mas a minha dona vontade é uma grande mandona, e é difícil sujeitá-la à vontade de Deus. Por isso, nosso raciocínio, nosso desejo deve estar sempre centrado na novidade de Deus. Quando o coração de carne é concedido, e Deus nos concedeu, a vontade treme como vara verde, com qualquer sopro do céu, e curva-se com qualquer brisa do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em mim, o Espírito de Deus está em você, nós somos moradas do Espírito de Deus. Precisamos nos lembrar disso. A vontade natural, esse coração de pedra, é metal frio e endurecido que não se deixa forjar. Mas, quando o novo coração atua, a vontade renovada, nós somos como metal fundido, rapidamente moldáveis, e assim moldados pela mão da graça. Deus vai nos moldando. Nós vivemos num mundo em que,
envelhecer para algumas pessoas é um problema muito sério, porque a pessoa não se conforma muito com o que o corpo, a forma que o corpo vai tomando, vai aparecendo uma barriguinha que não desaparece de jeito nenhum, e alguém já disse que a barriga é como a morte, é o último inimigo a ser vencido. Então, está sempre aqui, uma ruga aqui, uma ruga ali, mas nós precisamos nos lembrar sempre, meus irmãos queridos, que o que nos molda e nos torna bonitos não tem nada a ver com a beleza física, tem a ver com a beleza que a mão da graça vai forjando e criando em nós. E eu tenho prazer de envelhecer fora as dores, né? A que está aqui no meu sacro ilíaco, acho que é esse o nome, né? Que para levantar de manhã eu tenho que fazer um bom período de alongamento para poder ter um dia favorável. Fora isso, graças a Deus, pela mente, pelo coração, pela maneira como eu posso enxergar as pessoas, como eu posso ver os mais jovens, como eu posso entender a vivacidade dos jovens, a tenacidade deles, e poder dizer, olha, prezem os velhos também, porque os velhos sabem algumas coisas que vocês precisam saber. Nós estamos vivos por isso, não, Deus já tinha levado todos nós para deixar o mundo cheio do vigor, da força, da energia de vocês, mas nós precisamos uns dos outros. Esse é um tempo precioso em que o coração novo, forjado pela mão da graça, nos faz ver a vida de um modo diferente. No coração novo, viceja a brandura, a moderação. É assim que deve acontecer na vida de um crente, na vida de um discípulo de Jesus. As emoções vêm com brandura em nosso coração. O coração duro não ama o Redentor, não ama a sua palavra, não ama os seus preceitos, não ama. Mas o coração renovado arde de paixão por Ele. O coração duro é egoísta. Vocês já ouviram essas interpelações? O coração duro interpela: por que eu deveria lastimar o pecado? Por que isso é pecado? O coração duro diz: por que eu deveria amar a Deus? Que Deus? Por que eu deveria me submeter à vontade de Deus? Quem disse que eu devo acreditar em Deus? Hoje, Fernando, eu abri um texto, não abro quase nada, mas hoje eu abri um que você me mandou, falando, né, de um cientista crente que ia em um trem, abriu a sua Bíblia para ler. Quem era ele, Fernando? Não me lembro o nome dele agora. Não era Pascal, não, era outro. Pasteur, todo mundo já viu, né? Já receberam, a rede social corre rapidinho. Então, um jovem, muito inteligente, lá com os seus estudos científicos, filosóficos, olhou e percebeu que era uma Bíblia e indagou lá do senhor que estava lendo aquele livro. Você está lendo a Bíblia, você acredita nesse livro? Ele disse: sim, acredito nesse livro. Ele disse: eu só acredito na ciência e tal, etc. Aí foram chegando lá no destino e não tiveram tempo de conversar, mas o mais velho, né, o grande sábio, disse assim: não dá tempo, mas eu quero deixar meu cartão com você para a gente se corresponder e conversar mais sobre esse assunto. Então, quando o jovem desceu e abriu o cartão e viu quem era, quase caiu de vergonha, porque era um grande sábio cientista, e que disse: quanto mais ciência, quanto mais eu conheço a ciência, mais eu me aproximo e amo esse Deus maravilhoso. Quanto menos ciência, mais ignorante. E é assim no coração de muitas pessoas. Não sei se eu fechei bem aqui como é que é a história, né, Fernando? Não quero abrir aqui no meu celular para não atrasar a nossa mensagem, que já está na hora de terminar a nossa meditação. Mas o coração duro interpela. É uma tolice tão grande, né, para quem tem um coração novo, ouvir uma pessoa que não sabe nada da vida. Quem não tem um coração novo não sabe nada da vida. E sofre tanto quando sofre os embates
nesta vida e não tem esperança nenhuma. Mas o coração novo diz assim: o Senhor sabe que eu o amo, ajuda-me, Senhor, a amar-te mais e mais ainda. Eu não pergunto ao Senhor, por que, Senhor, que as coisas são feitas dessa maneira? Eu quero entender para amá-lo mais e mais e mais ainda. Todos vocês, irmãos, sabem que nós estamos passando na nossa família por um momento assim de uma caminhada muito dura, muito difícil. Eu e Emília na frente de tudo isso, com a enfermidade. Mas nós nunca amamos o Senhor mais do que temos amado nesses dias. Muito agradecidos a Deus por tudo que estamos passando. Eu digo isso com um certo, como diz o mineiro, com um certo remorso no coração, porque não sou eu quem está passando na carne, no seu corpo, que a Emília está passando. Mas eu acabo sentindo muitas coisas iguais. Quando ela está com dor aqui, eu também estou. Quando há um desarranjo lá por conta dos efeitos da quimioterapia, eu também estou com desarranjo. Quando algumas coisas acontecem, também não dormo, eu também não durmo. Estamos ligados a uma aura, alguma coisa que nos liga muito mais do que simplesmente os votos do papel ou as emoções que nós já sentimos muitas delas em comum. Mas nós amamos a Deus por isso, agradecemos ao Senhor por tudo isso, agradecemos ao Senhor por esse tempo, pela experiência que Ele nos concede viver, e o nosso novo coração só diz assim: o Senhor sabe que nós o amamos, ajuda-nos, Senhor, a te amar mais e mais e mais ainda. Só para a gente terminar, irmãos queridos, alguns privilégios desse coração novo. O velho não tem privilégio nenhum, só nos conduz a desditas, a sofrimentos, a vergonhas, a remorsos, a dores. Mas o novo coração nos traz esses privilégios. Agora, aqui, nesse novo coração, habita o Espírito do Senhor. Aqui Jesus repousa, no nosso coração, no meu coração, no seu coração. Ele é adequado. Deus nos deu assim um coração adequado para ceder todo o fruto celestial à honra de Deus e seu louvor, e portanto nele o Senhor se deleita. Nele o Senhor se deleita, no nosso novo coração. Um coração novo, um coração sensível, é a melhor defesa contra o pecado e a melhor preparação para o céu. Um coração novo não deseja, de modo algum, o que hoje é o grande desejo da maioria da população do nosso país. Eu não quero isso, nunca desejei isso. Isso não é bom. Meu coração não deseja isso, esse tipo de alegria. Um coração novo, renovado, coloca-se em sua torre de vigia, esperando a vinda do Senhor. Ele vai voltar, Ele vai voltar. Tudo já aconteceu como Ele disse, e o final acontecerá como Ele falou. Em Gálatas, ali no capítulo 5, vocês lembram? O fruto do Espírito e o fruto da carne. É também uma metáfora desse mesmo assunto que nós estamos falando aqui. Você pode abrir? Gálatas, capítulo 5. Aí nós terminamos com a leitura desse texto. Gálatas, capítulo 5. Está aí. As obras da carne e o fruto do Espírito, verso 16. Gálatas 5,16. Você pode colocar assim: as obras do coração de pedra e as obras do coração de carne, onde habita o Espírito de Deus. Paulo diz assim: andai no Espírito, vivam pelo coração novo, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é esse desejo do nosso corpo, da nossa carne.
essa coisa que o corpo deseja de uma maneira desenfreada, animal, sem considerar as consequências, sem levar em conta o que Deus que nos fez quer, e como devemos usar o nosso corpo, esse corpo que é membro do corpo místico de Cristo. Porque a carne, aqui a carne é o sinônimo do coração de pedra, milita contra o espírito, é sinônimo do coração de carne, do novo coração. E o espírito, o novo, milita contra o velho, o de pedra, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O de pedra, ele quer que nós façamos aquilo que não concerne ao bem de Deus para nós. Mas se sois guiado pelo coração novo, pelo Espírito de Deus, não estáis sob lei nenhuma. Ora, as obras do coração de pedra são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o coração novo, aquele que tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito que coisa maravilhosa, é assim que nós devemos construir a nossa vida: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, ninguém precisa promulgar, lavrar e constituir nenhuma lei. Contra essas coisas, não existe lei, não se precisa fazer lei. Nós recebemos um coração novo, irmãos queridos, que se olharmos para o Senhor, se recebermos a sua palavra santa e maravilhosa em nossos corações, nós vamos comer e assim dedicar a nossa vida e todos esses frutos de uma vida cheia do Espírito Santo, dedicá-la ao nosso Deus, que tem prazer em nós. Ele nos restituiu a vida, e Ele está reconstruindo a nossa vida. Por isso que nós estamos juntos, somos a Igreja de Cristo, e vamos todos os dias, mais e mais, nos aprofundando nesta verdade. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas Ele não larga nenhum de nós, não deixa nenhum para trás no caminho. E se nós o queremos, Ele nos quis muito antes de o querermos, porque foi Ele quem forjou em nós esse coração que o quer, que o deseja, que o ama. Então eu queria terminar pedindo a vocês a permissão só para lançar uma pergunta: quem é que está mandando aí dentro de você, no que diz respeito a essas duas figuras aqui mencionadas, coração de pedra ou coração de carne? Para onde sua vida está indo? Para onde você está caminhando? Olhando para o Senhor, sem nenhuma restrição, olhando para o Senhor. O que eu não sei, saberei. O que eu não sei, Ele sabe. O que eu não tenho, Ele tem. O que eu ainda não recebi, Ele dará. Creio que o Senhor está comigo, que todo o bem que diz respeito à minha vida, Ele levará a bom termo. Ou estamos correndo de um lado para outro, procurando aquilo que nós não encontramos, senão no Senhor. Hoje eu tinha pensado que nós cantaríamos um hino que diz assim: há muitos que procuram na terra o que por certo só encontram em Deus, ajuntam lucros, riquezas e investem em prazeres nulos e anelam lauréis. Esvaem-se em busca da felicidade, da paz que tanta falta lhes faz. Exigem um salário mais alto, pois o que ganham não satisfaz. Correm as lágrimas de dia e de noite, suor, cansaço, tristeza e dor. O inimigo a ranger os dentes, vendendo falsas imagens do amor.
Todos exclamam, reclamam justiça, denunciando o suborno imoral. Não há resposta. Os delitos aumentam, os poderosos maquinam o mal. Há muitos que encontram na terra o que, por certo, só encontram em Deus. Satisfação para os anseios da alma em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Coração novo, vida nova, esperança, a herança prometida, o bem que ninguém pode nos roubar, a paz que excede a todo entendimento, o amor que nós nunca merecemos, a graça sem par que é derramada sobre todo aquele que invoca o seu nome e que chama o nome do seu Deus, do seu Criador. Quem está mandando dentro de você? Nós podemos orar agora e entregar isso diante do Senhor como salmista. Sonda-me, ó Deus, vê o que vai aqui dentro de mim. Socorro, Senhor, me leva pelo teu caminho santo. Meu coração novo é quem deve prevalecer. Eu quero olhar sempre para o Espírito de Deus em mim. Amém, queridos? Curve a sua cabeça para nós orarmos.